Você já imaginou o que acontecia antes de John Wesley subir para pregar, enquanto multidões esperavam? Ele permanecia sozinho, em silêncio, quarto fechado, Bíblia aberta, olhos marejados. E existem relatos de que depois desses momentos secretos, algo mudava completamente na atmosfera ao redor dele. Mas o mais assustador é que quase ninguém fala sobre isso hoje. Porque Wesley acreditava que uma pessoa pode frequentar cultos e ainda assim estar distante da presença de Deus. E foi exatamente nesse silêncio que ele descobriu algo sobre o Espírito Santo que transformou sua alma para sempre. Neste vídeo, vamos mostrar para você algo que quase ninguém fala sobre John Wesley, o lado secreto da sua vida espiritual, os momentos silenciosos, as madrugadas escondidas, o quarto fechado onde ele passava horas sozinho diante de Deus e talvez o mais impressionante. Existem relatos de pessoas que diziam sentir algo diferente depois que Wesley saía daqueles momentos de oração. Algo profundo, pesado, espiritual. Mas o que realmente acontecia naquele quarto? Por que John Wesley valorizava tanto o silêncio? E por que sua intimidade com o Espírito Santo parecia tão diferente da maioria das pessoas da sua época? Hoje, muita gente conhece as mensagens de Wesley, mas quase ninguém conhece o processo secreto que transformou sua alma. Porque antes das multidões, antes dos sermões, antes dos avivamentos, existia um homem sozinho diante de Deus. E talvez seja exatamente isso que falta nesta geração: silêncio. Vivemos em um tempo onde as pessoas não conseguem mais permanecer quietas. Precisam de distração o tempo inteiro, barulho o tempo inteiro, movimento o tempo inteiro. Mas John Wesley acreditava que o Espírito Santo falava mais profundamente quando tudo se calava. Mas o que aconteceu depois foi o que começou a mudar completamente sua vida espiritual. Existem relatos de pessoas próximas dizendo que às vezes, ao entrar no quarto onde Wesley havia orado, o ambiente parecia diferente, mais silencioso, mais profundo, mais pesado espiritualmente. E isso assustava muita gente. Porque Wesley não tratava a presença de Deus como teoria. Para ele, era algo real, algo vivo. Algo capaz de transformar completamente uma alma. E foi exatamente nesse período da vida dele que começou uma busca intensa pela presença do Espírito Santo. Mas durante uma dessas madrugadas silenciosas, John Wesley descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. Durante muito tempo, John Wesley conhecia Deus apenas intelectualmente. Ele pregava, estudava, orava, mas existia um vazio dentro dele. E isso é assustador, porque uma pessoa pode falar sobre Deus e ainda assim não conhecer profundamente sua presença. Wesley começou a perceber isso lentamente. Existia algo faltando, e foi exatamente nesse período que aconteceu um dos momentos mais conhecidos da vida dele. Enquanto ouvia uma leitura bíblica em uma reunião simples, algo aconteceu dentro da sua alma. Ele descreveu aquele momento dizendo: "Senti meu coração estranhamente aquecido." Mas poucas pessoas entendem a profundidade dessa frase. Aquilo não era apenas emoção, era intimidade espiritual despertando. Era como se, pela primeira vez, Wesley percebesse que o Espírito Santo não era apenas uma doutrina distante. Era presença,
era relacionamento, era transformação interior. Depois daquele dia, sua vida espiritual mudou completamente. Sua busca deixou de ser apenas religiosa. Agora, ele queria presença, queria intimidade, queria profundidade espiritual. E talvez essa seja exatamente a crise de muitas pessoas hoje. Conhecem versículos, conhecem mensagens, conhecem igrejas, mas perderam intimidade com Deus. E Wesley percebeu algo poderoso. O Espírito Santo não se manifesta profundamente em corações distraídos. Por isso ele começou a proteger seus momentos de silêncio. Porque foi exatamente ali que sua alma começou a ouvir Deus de verdade. Mas o que ele descobriu durante as madrugadas seguintes foi ainda mais profundo. Se essa mensagem está falando com sua alma, se inscreva agora no canal, porque aqui nós falamos sobre intimidade com Deus, presença espiritual e transformação da alma. E escreva nos comentários: eu quero voltar para a presença de Deus. Enquanto a cidade dormia, John Wesley permanecia acordado. Esse era um dos hábitos mais profundos da sua vida espiritual. A madrugada, não porque queria parecer mais espiritual que os outros, mas porque existia algo naquele silêncio que alimentava sua alma. Imagine a cena: quarto escuro, luz fraca, Bíblia aberta, olhos cansados e um homem buscando desesperadamente a presença de Deus. Hoje, muita gente acha que intimidade espiritual nasce em momentos emocionantes de culto. Mas Wesley descobriu algo diferente. A presença de Deus cresce no secreto. Nas madrugadas silenciosas, nos momentos em que ninguém está vendo, nos dias em que a alma escolhe permanecer mesmo cansada. E talvez seja exatamente isso que falta hoje: constância espiritual. Porque esta geração quer experiências rápidas, mas evita processos profundos. Quer sentir Deus, mas não consegue permanecer 5 minutos em silêncio. E Wesley entendia algo poderoso. Quem não aprende a permanecer sozinho diante de Deus, nunca desenvolverá profundidade espiritual verdadeira. Foi durante essas madrugadas que ele começou a perceber algo assustador. A alma humana pode perder lentamente a sensibilidade espiritual. E quando isso acontece, a oração vira rotina, a Bíblia vira obrigação, e a presença de Deus parece distante. Mas Wesley se recusava a viver assim. E foi exatamente numa dessas madrugadas silenciosas que ele teve uma experiência espiritual que marcaria sua vida profundamente. Existem relatos impressionantes sobre os momentos de oração de John Wesley. Pessoas diziam que depois que ele saía do quarto, o ambiente parecia diferente, mais silencioso, mais pesado espiritualmente, mais profundo. E isso não acontecia porque Wesley era especial. Acontecia porque ele passava tempo suficiente na presença de Deus. Hoje, as pessoas querem resultados espirituais rápidos, mas Wesley entendia que intimidade leva tempo. O Espírito Santo trabalha profundamente em ambientes de permanência, não em distração. Talvez seja por isso que tantas almas estão cansadas atualmente. Muito barulho, pouco secreto, muito conteúdo, pouca presença. E Wesley alertava sobre isso. Ele dizia que uma alma distante do secreto começa lentamente a esfriar espiritualmente. Primeiro, perde a sensibilidade, depois perde profundidade,
depois perde intimidade e, sem perceber, a presença de Deus parece cada vez mais distante. Mas existe algo poderoso nisso tudo. A presença de Deus ainda procura pessoas disponíveis, pessoas que escolham desligar o mundo por alguns minutos e voltar ao silêncio da presença de Deus. E foi exatamente isso que manteve John Wesley espiritualmente vivo em meio às guerras internas, perseguições e crises emocionais. Mas a última experiência que ele viveu em secreto foi uma das mais profundas de todas. No fim da vida, John Wesley entendeu algo que poucas pessoas compreendem hoje. O Espírito Santo não procura perfeição, procura disponibilidade, procura corações quebrantados, silenciosos, sedentos. Talvez seja por isso que tantas pessoas não conseguem mais sentir a presença de Deus. Porque estão ocupadas demais, distraídas demais, aceleradas demais. Mas Wesley descobriu algo poderoso durante suas madrugadas silenciosas. Quanto mais tempo alguém permanece diante de Deus, mais sensível espiritualmente se torna. E talvez seja exatamente isso que sua alma perdeu: sensibilidade espiritual. A capacidade de perceber a presença de Deus nas pequenas coisas, no silêncio, na oração, na madrugada. Hoje, o mundo ensina correria, mas o Espírito Santo ainda trabalha profundamente em silêncio. E talvez Deus tenha trazido você para este vídeo por um motivo. Talvez seja a hora de voltar ao secreto, voltar à oração, voltar ao silêncio, voltar à presença, porque a alma humana nunca encontrará descanso longe de Deus. E John Wesley passou a vida inteira tentando ensinar exatamente isso. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal Segredos da Fé e escreva nos comentários: eu quero voltar para a presença de Deus. Porque talvez o que sua alma mais precisa hoje não seja mais barulho, mas silêncio diante de Deus.